Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Sistemas Embarcados. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da ESP32 da plataforma e vamos começar a falar um pouco da GPIO, dos pinos, né, de entrada e saída, alguns modos de acesso tanto analógico quanto digital. Tá? Então vamos lá. Bom, iniciando, né, nós já falamos, né, no início do curso lá as ideias do que é uma GPIO quando apresentamos a Raspberry Pi, então eu não vou repetir essa parte, né, os pinos de entrada e saída, mas vou ressaltar alguns pontos interessantes aqui na ESP, principalmente, por exemplo, que para saídas digital da ESP, né, as saídas digitais, elas têm um limite bem inferior, né, em termos de quanto de energia que ela pode fornecer para periféricos externos, em relação, por exemplo, à Raspberry Pi, né, a placa. Nesse caso aqui, cada pino pode no máximo fornecer 20 mA, sendo que a soma de todos os pinos não pode ultrapassar 40 mA. Então, tem que ter muito cuidado com os periféricos que nós colocamos aqui. Então, por exemplo, eu não posso encher, né, a ESP, todos os pinos dela de LEDs ao mesmo tempo e acender todos na intensidade máxima. Tá? Você tem que usar outros circuitos periféricos. Mas essa é uma limitação. E aqui está a pinagem, né? Na documentação da ESP nós temos aí a pinagem, né? Vários GPIOs, nós temos mais de 30, né, portas de entrada e saída. Aqui tem a numeração, tanto do acesso genérico de entrada e saída, que são essas portas de GPIO, quanto as versões específicas de hardware, né? Por exemplo, a UART, o conversor AD, o conversor DA, sensores de toque, dentre outros, tá? Que tem portas dedicadas para isso. Bom, para trabalhar com entrada digital e saída digital, nós temos algumas bibliotecas, né, dedicadas, de funções dedicadas, que são relativamente simples de trabalhar, né? Então, por exemplo, para a saída digital, basta você utilizar essa função de GPIO Pad Select para definir o pino que você quer configurar, e a partir disso você utiliza a função setDirection para definir se ele vai ser o modo output aqui na saída digital ou modo input, por exemplo, na entrada digital. Tá? Então são algumas possibilidades. No caso da saída digital, você ativa, né, o pino de saída tanto com 0 ou 1, ou seja, o nível lógico baixo ou alto, utilizando a função setLevel. Né? No caso da entrada digital, ao contrário, você define o pino, define a direção, e aí você tem, né, a função aqui embaixo getLevel para ler esse pino, mas existem várias funções auxiliares importantes, né, que são as funções onde você pode configurar os resistores, tanto de pull-up quanto de pull-down. Né? Nós já falamos lá na época que introduzimos esse assunto lá com o Raspberry, ele é importante para você não deixar os seus pinos flutuantes, né? Ou seja, com um nível de tensão indefinido. Então, normalmente, ou você coloca ele em baixa, né, o pull down, você dá um enable no pull down, ou você dá um enable no pull up. Então, conecta, né, a princípio, o seu pino, por exemplo, no pull up com o 3.3 volts, então se você não colocar nada naquela porta, ele vai estar em 3 volts, em sinal alto, mas se você colocar algum sinal, você pode ler exatamente o valor desse sinal. Então, essas são vamos dizer assim, as funções mais básicas, né, que nós temos aqui para acessar a GPIO. Então, vamos ver um exemplo na prática. Para o nosso primeiro exemplo, nós vamos utilizar aqui a placa da ESP32 nessa configuração, em que nós temos algumas saídas digitais, né? Nós temos um LED presente na própria placa e nós temos algumas saídas digitais que nós vamos configurar e ligar diretamente nesses 3 LEDs. Né? Então vejam que nós estamos ligando o LED e colocando alguns resistores. Né? Nós sempre temos que conectar LEDs com resistores para limitar a corrente. E além disso, nós vamos utilizar as entradas da ESP, tá? Para acionar através de botões. Então nós colocamos aqui 2 botões para serem utilizados nas entradas da ESP, tanto no GPIO inicial aqui, quanto nessa porta final. Então, olhando para o código, né, os nossos LEDs, eles estão, o LED 1, né, ele está no pino 2, que é o LED interno da própria placa. Depois nós temos 3 outros LEDs em sequência,
Então são os pinos 14, 16 e 17. E nós temos, nesse exemplo, só um dos botões conectados, que está no pino 15. Logo em seguida, ali é o LED 4. Então, como nós colocamos lá, é bem simples o funcionamento. Basicamente, você seleciona, né, você dá um Pad Select de PIO, então você configura todos esses itens, né, ou esses pinos, então LED de 1 a 4, eu dou um GPIO Pad Select, depois eu defino a direção. Então aqui eu estou pegando cada um dos LEDs e definindo como output. Então esse é um parâmetro, né? Depois eu vou configurar as entradas. Então nesse caso aqui eu vou dar um Pad Select no pino do botão, que é o pino 15, vou definir a direção dele como input, como entrada. Em seguida, né, como ele é um pino de entrada e ele não está conectado a resistores externos, para que ele não fique flutuando, foi feita aqui a configuração do resistor de pull-down, ou seja, ele vai estar conectado internamente no resistor ao ground. Então, se você não fizer nada, ele vai estar conectado no zero. E eu desabilitei o resistor de pull-up. Isso é interessante porque em alguns pinos, se você não fizer isso, ele dá problema, tá? Do nível lógico na plataforma da ESP. Então, voltando aqui à câmera da própria ESP, né? Esse é o primeiro botão, é o botão que nós estamos conectando. Vejam que ele está conectado direto nesse fio azul, que é o VCC, que está vindo daqui. Então aqui nós estamos ligando 3.3 volts. Quando você aperta e fecha a chave, esses 3 volts vão passar para esse fio marrom e vão acionar lá na porta. Então quando você aperta o botão, né, ele vai ter um nível lógico alto na entrada da ESP. Para testar os LEDs, o que nós fizemos? Fizemos aqui inicialmente um loop for de 0 a 8, né? Na verdade incremental, aonde a cada 1 segundo ele vai acender os LEDs com um contador binário, né? Então o primeiro LED externo, que é o LED 2, ele vai acender quando tiver 1, depois o LED 3 e o LED 4 na sequência do contador. Então esse é só para a gente testar, né, a ligar o contador em sequência. Em seguida, nós vamos combinar tanto o LED interno quanto o botão. Então nós vamos entrar aqui num loop infinito, while true, aonde o estado do botão vai ser lido a partir da GPIO, então estou utilizando aqui o get level do botão, e a partir disso eu estou dando um set level no LED, ou seja, se o botão estiver apertado, eu vou acender o LED, se ele não estiver apertado, eu vou apagar o LED. Tá? E isso aqui tem um loop, né, um atraso de 100 milissegundos, né? Ou seja, ele vai detectar o aperto ou não do botão a cada 100 milissegundos. Então esse é um teste inicial. Então vamos ver funcionando. Então, voltando aqui à câmera, nós vamos conectar a ESP na USB, ligar o dispositivo e vamos programar a placa. Então, fazendo a conexão. Pronto, os LEDs já estão acendendo na ordem do contador. Terminou a contagem, né? Terminou a contagem, ele terminou em 8, ou seja, com 3 bits você já tem 1000, apagam todos os 3 de baixo. E aqui agora nós vamos utilizar o switch. E quando apertamos, acendemos o LED interno, que é o LED que está no pino interno da placa. Então, soltamos aqui o switch, apertamos de novo e ele acende. Então nós conseguimos aí mapear diretamente a entrada do pino ao nosso dispositivo interno, que é o LED. Bom, na sequência, no código que nós apresentamos, nós estamos utilizando a técnica de polling, ou seja, nós estamos num loop infinito, né, verificando a entrada do switch, ou seja, do botão, e acionando o LED a partir dessa entrada. Tá? Só que isso, obviamente, ocupa o processador e nós já vimos anteriormente que o ideal, nesse caso, é trabalharmos com a técnica de detecção de eventos.
Então, para isso, nós vamos trabalhar com a ideia de interrupções e vamos ver como que a ESP funciona no tratamento de interrupções. Então, nesse caso, que tipo de eventos que nós podemos esperar, né? Nós temos aqui a entrada lógica, que vai estar em 0 ou 1, a entrada do botão. Quando ele está em nível baixo aqui, ele vai estar em 0. Você pode detectar o nível baixo, você pode detectar a borda de subida, né, que é o Rising Edge. Você pode detectar também o nível alto, a borda de descida e o nível baixo novamente. Então, nós temos praticamente 3 eventos aqui, seja ele permanente em baixo, permanente em alto, a borda de subida ou a borda de descida. Então, são 4, né, estados diferentes ou eventos diferentes. Para isso, nós podemos configurar o pino de entrada, né, utilizando essa função de PIO set intertype, ou seja, interrupt type. Aqui a gente vai configurar a interrupção. Nós passamos por essa função o pino desejado, depois o tipo de evento que eu quero detectar. Nesse caso, pode ser a borda de subida ou de descida. Nesse caso, seriam GPIO interrupt pos-edge, ou seja, positive edge, a borda positiva de subida, a borda negativa, neg edge. N-edge seria qualquer borda, ou seja, eu vou detectar tanto a borda de subida quanto de descida. Também posso detectar o nível alto, nível baixo e posso desabilitar a detecção de eventos. Para exemplificar o uso de interrupções, o que nós vamos fazer? Pegamos aqui um código de exemplo, onde o LED interno, que é o LED que está no pino 2, ele vai ser configurado como saída, e nós vamos ter 2 botões sendo configurados como entrada. E a partir disso, nós utilizamos as mesmas funções do exemplo anterior, configuramos aqui o pino, né, do LED 1 como output, o botão 1 e 2 como input, ambos utilizando o set direction, configuramos ambos com um resistor de pull down, né, como estava no exemplo anterior, e desabilitamos o resistor de pull up. E agora nós adicionamos 2 funções para detecção de interrupção. Então, nesse caso, nós vamos detectar a borda de subida, tanto do botão 1 quanto a borda de subida do botão 2. Então, nesse momento, obviamente, o código não está fazendo nada, ele só está configurando os pinos, né, e detectando os eventos. Para que nós possamos, de fato, né, fazer com que o evento funcione, nós precisamos configurar as interrupções. Como é que nós fazemos isso? Então, as interrupções, elas têm 2 modos de ativação. O primeiro é utilizando o registro de interrupt handles, né? Você pode habilitar para todas as portas da GPIO. Nesse caso, você registra aqui a função GPIO ISR Register, né? Que é o serviço de interrupções, passando, obviamente, o handle da função, ou na verdade o ponteiro para a função que você quer, parâmetros, algumas flags e um handle dela. Ou você pode carregar um driver que é específico para gerenciamento por pino. Então, nesse caso, você pode instalar um driver que é chamado Install ISR Service, é o serviço, e a partir disso você vai adicionando os pinos que você quer monitorar para esse serviço. Então, no primeiro caso, eu vou monitorar todos os pinos da GPIO. No segundo caso, eu posso utilizar pino a pino, um por um. E em seguida, eu tenho que criar a função que vai gerenciar as interrupções, tratar as interrupções. Nesse caso, né, em ambos os casos, eu vou ter que criar essa função de tratamento. E aí tem um detalhe, utilizando aqui a função, o nome dela é GPIO ISR Handler, né, o nosso tratamento de interrupção, tá? Mas ela tem um detalhe interessante que é esse parâmetro que tem que ser configurado, IRAM-ATTR, é um atributo da Instruction RAM, né? Se vocês lembram lá da aula de memória. Então observe que isso aqui é obrigatório. Por quê? Porque esse código de interrupção ele tem que ser alocado, né? Ele tem que funcionar rápido, então ele tem que estar na memória de instrução. Ele tem que ser alocado direto, né? Na hora de compilar, ele vai ser colocado na memória de instruções. Então esse é o que nós vamos fazer agora. Então nós vamos começar utilizando aqui o GPIO install ISR Service. Nós vamos utilizar aquele serviço por pino, né? Nós vamos o serviço detalhado. Não vou passar nenhuma flag de configuração nesse momento.
vou deixar aqui com 0. Em seguida, eu vou definir, né, o tratamento de interrupção para cada um dos botões. Então, vou colocar aqui GPIO ISR Handler Add. Então, vou adicionar primeiro para o botão 1. E aí eu tenho que passar aqui o nome da função que vai tratar, né? Nesse caso aqui eu vou utilizar o nome padrão, GPIO ISR Handler. Esse é o nome da minha função. Em seguida eu vou passar os argumentos, né, para serem utilizados aqui por essa função. Então, nesse caso, nós vamos passar, na hora que a interrupção acontecer, nós vamos passar o número do botão ou o pino do botão. Então ela recebe, eu tenho que transformar isso num void para passar como parâmetro, né? Lembra que a gente está fazendo aqui uma task. Então vou passar o botão 1. Qual que é a ideia? Quando acontecer a interrupção do botão 1, ele vai passar um parâmetro para a função de tratamento de interrupção, e eu estou passando justamente em que pino que aconteceu essa detecção que foi configurada aqui em cima, ou seja, eu estou configurando um pos-edge, né? Já está configurado no pino. Quando isso acontecer, essa função vai receber esse sinal, né, de que aconteceu um evento, e ela vai receber também um parâmetro, que é justamente o botão que foi pressionado. Então temos aqui nossa configuração inicial de como fazer. Em seguida nós temos que criar a função. Então essa função ela tem aquela assinatura, static void, e aí eu tenho que passar o parâmetro de definir que ela vai ser colocada na memória de instruções. E eu vou chamá-la de GPIO ISR Handler. Esse é o nome da minha função. Como parâmetro, nós vamos passar aqui o padrão, que é o void dos argumentos. E aí vamos fazer o tratamento da interrupção em si, né? Para começar, eu vou pegar o valor que foi passado como parâmetro, o pino. Então, vou traduzir isso aqui para um inteiro, que é o valor do pino em si. Vou traduzir os argumentos para um inteiro. E, em seguida, não é recomendável que nós façamos todo o tratamento da interrupção aqui dentro. Por quê? Porque esse código ele tem que ser rápido para entrar e para sair, tá, da memória. Então, na prática, o que nós temos que fazer é passar a responsabilidade agora para uma outra área do nosso código que vai, de fato, fazer o processamento necessário para tratar essa interrupção. Bom, esse tratamento de interrupção, né, nós vamos utilizar agora fazendo uma nova função. Então, nós vamos criar aqui a função de tratamento do botão, né? Então, trata interrupção botão. Então, vou tratar a interrupção do botão numa outra função e vou criá-la como uma task. Então eu tenho que passar aqui os parâmetros padrão, né? Eu vou utilizar a assinatura padrão de uma task, que é o nome e a passagem de parâmetros. Nessa task eu vou receber os pinos, então eu já vou colocar aqui o pino que eu vou receber lá da minha interrupção. Vou criar aqui internamente aqui um contador só para verificar quantas vezes o meu botão foi pressionado. E aí toda task ela tem que ter um loop while true, né? A task fica rodando indefinidamente até ser vamos dizer assim, suspensa, né? Ou destruída. E o que nós vamos fazer dentro dessa task? Nós vamos receber um sinal que vem lá do meu tratamento de interrupção. Como é que nós vamos passar esse sinal? Uma das formas de fazer isso é através de filas. Então nós já aprendemos na aula anterior, né, como fazer aqui a fila. Eu vou criar aqui um XQ handler, um handle. Vou colocar aqui, já importei anteriormente aqui o queue. Vou criar um XQ handler fila de interrupção. Opa. Vou criar aqui a fila de interrupção
E como eu tenho ele aqui, eu tenho que declarar lá na minha main. Então, vou declarar a minha fila de interrupção e vou fazer a inicialização dessa fila. Execute create. Então, vamos inicializar. Lembrando, né, da aula anterior, nós temos que passar um parâmetro de comprimento, então eu posso colocar aqui, por exemplo, o comprimento da fila de 10 e o tamanho dos objetos da fila são inteiros, né? Então, basicamente, o que nós vamos fazer é, cada vez que eu recebo no sistema de interrupções uma pressão, um evento, né, eu vou gerar mais um item nessa fila para o meu tratador de interrupções. Então, vou criar aqui a fila de interrupções. Ela está criada. E agora eu vou declarar, né, esse botão, essa task de tratamento de interrupção do botão, eu vou criar como uma task. Vou criar aqui. Vou passar a função, o nome da função que vai tratar. Trata botão. Então, esse vai ser o nome, a string que eu vou utilizar. Agora eu tenho que colocar o depth da stack, né, o tamanho de memória. Eu vou colocar um tamanho padrão aqui, 2048 bytes. E os demais parâmetros eu vou deixar como nulo, a prioridade eu vou deixar como 1. Não preciso ter um handle agora dessa task. Então temos aqui a nossa tarefa. E agora, na tarefa, o que acontece? Eu vou ter essa fila, né, e a ideia é, o meu sistema de interrupção vai receber o evento e ele vai enfileirar esse evento, né, para ser tratado a posteriori. Né? Então ele vai detectar exatamente na hora que aconteceu, mas ele vai enfileirar para tratamento posterior pela outra task. Então aqui nós vamos utilizar a função execute send, tá? E aí nós usamos na última aula lá o send, né? Só que nesse caso nós temos que usar uma variação do send, que é o send from ISR, que é justamente o envio, né? Porque ele é mais seguro, o envio de dentro de uma função de tratamento de interrupções, tá? Então aqui eu vou passar para a minha fila de interrupções, esse é o meu destino, né? O que eu vou passar? Eu vou passar o pino, que é justamente o evento que eu recebi, aqui o dado que eu recebi, tá? E não vou fazer nenhum tipo de mudança aqui de prioridade. Então vou deixar aqui nulo, né? Não quero escalonar, né, esse processo com prioridades diferentes. Então é isso que a gente tem nessa função fromISR, tá? Essa diferença. E aqui na minha task, dentro do meu loop, eu vou aguardar justamente o recebimento. Então ele vai ficar bloqueado, aguardando receber essa informação. Então se queueReceive, vou receber aqui queueReceive da fila de interrupção, aí ele vai me passar nessa variável local, que é o pino que eu estou recebendo, então esse é o dado que eu tenho para receber. E aqui no meu wait, né, eu vou colocar o port max delay, justamente para ele ficar parado, aguardando receber. Então ele fica travado, aqui é uma chamada blocante, ele fica travado, aguardando a ocorrência desse evento. Tá? E aí em seguida eu vou fazer um tratamento. Então eu vou colocar aqui um contador. Assim que eu receber o evento, eu vou incrementar o contador e vou dar um printf falando, né, por exemplo aqui, que os botões, no caso aqui a gente cadastrou 2 botões, né, nós já vamos cadastrar o segundo, então os botões foram acionados, né, tantas vezes. E aí esse vezes aí é justamente o meu contador. Então nós vamos contabilizar. Deixa eu só colocar um _n. Vamos contabilizar a ocorrência de vezes, né, que aconteceu aí o pressionamento do botão. Tá? Então toda vez, recapitulando, né, nós temos aqui a nossa task, né? Esse GPIO já está associado com aquele handler, então o evento, né, de Rising Edge ele está sendo registrado,
eu já registrei o meu serviço de detecção de interrupções, né? E assim que uma interrupção acontecer, o que, que vai acontecer? Ela vai ser enviada, né? Ela vai ser enviada para essa task aqui. Tá? Eu vou fazer, na verdade, uma inversão aqui. Antes de habilitar o serviço de interrupções, eu vou criar a task. Senão ela pode já receber, né, uma interrupção antes mesmo de ser criada. Então eu já vou criar aqui depois. Então aqui temos o nosso loop completo seguindo. Vamos ver isso aqui funcionando na prática. Então rodamos aqui o código, vamos mudar aqui para a nossa câmera filmando a ESP. Aqui estamos o botão que está cadastrado, né? Nós só temos um botão por enquanto funcionando no programa. Então, apertando aqui o botão, vocês veem, né, que ele é acionado N vezes, na verdade. Foi detectado o evento, ó, apertei o botão algumas vezes. Tem horas que ele aperta uma vez só e tem hora que ele aperta várias vezes, né? Então, vejam que ele está dando o quê? Aquele problema de bouncing, né? Então, funcionou o nosso sistema, mas nós temos que resolver um segundo problema. Então aqui está o tratamento de interrupções e agora nós estamos enfrentando esse problema de bounce, né? Nós já falamos isso numa aula anterior. O bouncing basicamente é esse efeito que acontece quando você tem algum tipo de chaveamento num circuito elétrico, eletrônico, e aqui o que acontece, né, o fenômeno é aquela variação. Você apertou o botão, ele vai na tensão alta e tensão baixa várias vezes até estabilizar. A mesma coisa acontece quando você solta o botão, ele vai oscilar até estabilizar. Tá? Então, com isso, com esse problema, a gente tem que filtrar. Existem duas formas principais de fazer o filtro. Uma é por hardware, então você consegue colocar um circuito, né, eletrônico de filtragem, e outra é por software, né? Nós vamos fazer a segunda opção aqui por software. Por software, existem algumas técnicas para fazer. Por exemplo, um caso é você desabilitar a interrupção, né? Assim que você detecta o evento, você desabilita a interrupção. E isso evita que você tenha registro de novos eventos durante um período, então você pode justamente medir quanto tempo normalmente aquele evento ocorre. Então, assim que você detectou a primeira ocorrência do evento, você desabilita novos acionamentos por um período e depois verifica se estabilizou. Tá? Ou então você pode colocar um temporizador junto com um contador. Então você verifica, né, por exemplo, se o evento aconteceu, se ele estabilizou e você conta, né, quantas vezes o nível lógico está naquele desejado, por exemplo, em alta. Tá? Se ele ficar em nível lógico alto, por exemplo, durante 10 ciclos de um contador específico, um temporizador que você coloca, você assume que aquele sinal já está estável. Então são duas formas rápidas aqui da gente fazer essa verificação. Então, voltando para o nosso código, nós estamos recebendo o evento, né? Por enquanto, nós estamos recebendo só o evento do botão 1, nós vamos adicionar o botão 2, então basta a gente colocar aqui o registro do botão 2 como interrupção. Então, vou cadastrar aqui o handler, né? Adicionar o nosso botão 2 na lista, já que ele está configurado, né? E o tratamento do bouncing, propriamente dito, nós vamos fazer aqui nessa parte de tratamento da interrupção do botão. Então, qual que é a ideia? Nós vamos utilizar aquela técnica de interromper, né, o sistema de tratamento de eventos. Então, assim que eu receber o sinal de evento, o que eu vou fazer? Né? Recebi a fila, registrou o evento, eu vou fazer o debouncing. E para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou registrar o estado em que eu estou recebendo esse evento. Por exemplo, em alta ou em baixo. Nesse caso, deve ser em alta. Né? Então, vou registrar aqui o GPIO getLevel. Então, vou registrar o evento como ele está chegando no meu pino. Tá? Isso é o que eu estou recebendo. E se o estado realmente estiver em alta, que é o evento que eu quero registrar, né? O que eu vou fazer? Imediatamente eu vou desabilitar GPIO.
GPIO ESR Handler Remove. E aí eu vou remover justamente desse pino. Então, com isso, eu desabilito, eu descadastro o meu serviço, né, o meu pino do handler. Então, esse pino, especificamente, ele não vai gerar mais interrupções. E a partir daqui, eu tenho que aguardar um tempo. Então, eu tenho que medir aquela janela de tempo em que o evento ocorre, né, estimar ou experimentalmente fazer, justamente para esperar aquilo parar de oscilar. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar, né? Eu vou verificar se ele continua, né, naquele estado. Então eu vou colocar aqui while o meu GPIO get level ou seja, enquanto ele estiver em 1, eu vou continuar aguardando, eu vou continuar esperando, né? Ou seja, postergando ali o meu delay. Por quê? Porque eu quero esperar até que ele chegue no final do evento. E aqui eu vou fazer o tratamento do meu processamento, logo em seguida que eu passo dessa fase, eu posso fazer o meu tratamento, então agora eu vou colocar o tratamento dentro do meu loop, né, de tratamento, e aí, em seguida, quando eu já tratei, já resolvi, eu posso partir para a segunda fase, que é habilitar novamente a interrupção. Então, esse cadastro da interrupção é basicamente fazer o add novamente como nós tínhamos feito lá embaixo. Então, vou colocar aqui, ó, copiar, né, a assinatura da função. Então, vou dar um add, né? No caso aqui, eu vou dar um add personalizado, que é justamente para o pino que nós removemos. Então, vou colocar aqui nos dois casos. Tá? E para que isso seja mais efetivo, assim que eu terminar o estado, eu vou dar um delay para que eu possa manter o sinal estabilizado. Então, basicamente aqui, nós estamos aguardando, né? Enquanto ele estiver em alta, eu vou esperar, e depois, quando ele soltar o botão, eu vou dar esse delay para ele não ter um novo bouncing negativo. Então, vou dar aqui um vtask delay. Então, vamos ver agora o funcionamento. Então, voltando aqui na nossa câmera, apertando um botão, ele só registra um evento, né? Vou apertar agora o outro botão, recebemos aqui, também registra um evento. E só para ficar claro a diferença entre os botões, vamos imprimir exatamente o botão que está sendo acionado. Então vejam aqui, apertando o primeiro botão, nós temos o registro do botão no pino 15 e o segundo botão no pino 23. Então, não só nós estamos conseguindo detectar o evento, como nós estamos evitando o bouncing. Né? Então, eu consigo detectar exatamente qual botão foi pressionado e em qual momento. Então, esse foi o debounce. Agora nós vamos fazer o acionamento, né, por aquela técnica de PWM, Pulse Width Modulation. Né? Nesse caso, nós já vimos, né, o conceito onde nós utilizamos uma saída digital para simular como se fosse um sinal analógico. Então eu ativo e desativo essa saída várias vezes de maneira rápida. Né? Então, por exemplo, se em 10% do tempo ele está em alta, nós estamos simulando como se fosse um nível lógico, né, um nível elétrico de 10% daquele valor de tensão. E assim por diante. Então, se eu colocar em próximo de 90%, é como se eu estivesse colocando o pino na tensão máxima. Então, nesse caso, a SPDF ela tem um módulo chamado LED-C, tá? Ele é desenvolvido para controle de LED por PWM, mas ele pode ser usado para qualquer outra aplicação. E ele tem duas formas de ser controlado: via hardware, que é o chamado High Speed Mode, então ele é um modo de alta velocidade, ou por software, que é o Low Speed Mode. Por hardware, ele realmente não tem como, vamos dizer assim, ele não falha, né? Ele vai funcionar independente do seu sistema rodando operacional. Você configura o hardware e ele vai ficar gerando aquele sinal de PWM sem parar. Por software, você pode correr algum risco, tá? Mas dependendo da aplicação, você pode usar um ou outro. Em ambos os casos, você tem a possibilidade de 8 canais independentes. Então, tanto por hardware quanto por software, né, cada módulo ele tem
8 canais, né, de PWM, num total de 16 que são suportados nessa placa. E a configuração ela é feita a partir de dois módulos. O primeiro é você configurar o timer em si que você quer, né? Então aqui está mostrando, você configura o Speed Mode, ou seja, o modo de velocidade, se é por hardware ou por software, o rápido ou lento. E depois, para cada timer, você configura os canais, ou seja, o pino que você quer, o canal que você quer usar e a saída que você quer colocar, né, com o PWM. Então isso é feito através das funções LED-C Timer Config, então aqui eu vou configurar o timer. A função LED-C Channel vai configurar o canal, né, associado àquele timer, qual canal que ele vai fazer o output do sinal de PWM, e em seguida você está livre para usar de fato o PWM, por exemplo, configurando o duty cycle, né, esse ciclo, né, qual percentual que ele vai estar ativo ou não, atualizar esse valor de duty cycle enquanto ele está em funcionamento e verificar qual é o valor atual que está configurado, ok? Essas informações elas estão na página de especificação da API. Então o link nos traz aqui para o LED Control, então aqui tem bastante informação detalhada que vocês podem consultar, tá, para a utilização desse módulo. É bem interessante aqui o passo a passo. E para iniciar o nosso exemplo, primeiro nós vamos fazer a configuração do timer. Isso exige a configuração de uma estrutura de dados chamada LED Timer Config T. Nós podemos ver aqui a definição direto aqui na ESP, onde ela exige, né, a definição do modo de velocidade, o Speed Mode, se você quer usar o alto ou baixo, ou seja, se quer PWM via hardware ou via software. A resolução do duty cycle, se você quer ele, por exemplo, com quantos bits de resolução, ou seja, basicamente qual o passo incremental que você quer usar. Esse atributo do timer do canal que você vai usar, né, em qual timer que você vai usar, o timer 0, o timer 1 e assim por diante. A frequência, né, de atualização do meu PWM e também algumas configurações da fonte de clock que você vai utilizar. Então vamos colocar o nome e copiar a estrutura aqui. Então eu já fiz uma pré-configuração, vamos usar o modo de low speed. A resolução do timer que nós vamos utilizar nesse exemplo vai ser de 8 bits, então eu posso contar de 0 a 255. Nós vamos usar o timer 0 e vamos utilizar uma frequência de 1000 Hz ou 1 kHz para a atualização desse timer. E o clock nós vamos deixar automático. Para finalizar, nós temos que configurar ou inicializar o timer. Então nós passamos aqui o parâmetro da struct para essa função, para inicializar e configurar o timer. Agora temos que configurar o canal através de uma segunda struct. Então, vendo aqui a sua definição, nesse caso, nós vamos passar o pino, exatamente qual pino que nós queremos acionar através da técnica de PWM, o modo de velocidade, como nós já falamos, o canal em si que nós estamos utilizando, o tipo de interrupção, se é que nós vamos utilizar, o timer que vai ser utilizado e o modo aqui do duty cycle, né, dentre outros parâmetros. Então, mais uma vez, eu fiz uma pré-configuração. Aqui nós vamos passar exatamente o pino que nós estamos usando, que é o pino 2, que já está no define ali com o LED 1. Aqui o low speed mode, que nós configuramos anteriormente. O canal é o canal 0 que nós vamos utilizar, nesse caso, do gerador de PWM interno, e o timer 0. Tá? Aqui nós podemos colocar, inicializar o duty como 0 também. E em seguida nós temos que fazer justamente a chamada da configuração. Então estamos aí com o nosso timer configurado, com o nosso canal configurado e agora vamos utilizá-lo. Para isso nós vamos fazer um loop infinito que fica
acionando, né, de 0 a 100% e de 100% a 0. E agora nós vamos utilizar as funções de acionamento do PWM. E por fim aqui passamos exatamente o valor do duty cycle que nós queremos configurar, que vai ser setado aqui no loop. Em seguida nós fazemos a atualização. Para que ele passe para o hardware que está fazendo o controle, ou o software que está fazendo o controle. E vamos usar aqui um delay, né, para que essa taxa de atualização do duty cycle seja um pouco mais lenta. Da mesma forma que nós vamos de 0 a 255, vamos fazer agora o caminho inverso. E aí vamos colocar isso aqui num loop while. Então podemos ver aqui o funcionamento, o LED está acendendo, depois ele diminui e fica entre 0 e 255 o nível de PWM, o duty cycle. Existe uma outra forma de fazer esse mesmo procedimento, que ao invés de fazer rotinas manuais para entrar e completar esse ciclo, nós podemos utilizar funções prontas, né, que fazem essa rampa de acender e apagar no tempo que nós queremos. Então isso pode ser feito através das seguintes funções. Essa é a função fade, né, e aí nós podemos usá-la dentro de um loop, e as suas funções auxiliares. Então aqui você define o target, duty, né, inicial, para onde você quer ir. Depois, quanto tempo isso vai demorar em milissegundos. Então podemos colocar aqui um tempo de 1 segundo. E depois o que vai acontecer. Vamos colocar para que ele aguarde até o final desse período. Então ele vai exercitar, chamar essa função, ela vai criar uma task, fazer tudo isso. E em seguida nós vamos repetir o mesmo procedimento, só que agora indo até 255, tá? No mesmo período. Então vamos fazer o teste. Então vemos aqui na nossa segunda câmera que o acender e apagar agora está durando um pouco mais rápido, 1 segundo para acender e 1 segundo para apagar. Então fazemos a mesma função, só que com funções prontas aí da IDF. Seguimos agora para o modo de fato analógico do sistema, né? Na Raspberry nós não tínhamos essa possibilidade de suporte a entradas e saídas analógicas, e aqui nós vamos explorar um pouquinho dessa possibilidade. Nesse caso, nós vamos utilizar, né, em primeiro lugar, a entrada analógica, utilizando os conversores analógico para digital, o ADC, como é conhecido, né? E falando que a ESP32 ela tem 2 conversores internos. Ambos os conversores são de 12 bits de resolução e ele é do tipo SAR, né? Essa é a arquitetura do conversor, existem várias, com um total de 18 canais que você pode conectar, ou seja, você pode fazer leitura de 18 entradas analógicas. Todas elas vão passar por um desses 2 conversores. Então o conversor ADC1 ele tem 8 canais, enquanto o ADC2 tem 10 canais. É importante ressaltar que o conversor AD2 ele também é utilizado pelo driver de Wi-Fi. Então, se você estiver usando as funcionalidades de Wi-Fi da placa, não é possível utilizá-lo ao mesmo tempo, tá? É possível você desligar o Wi-Fi e usar o conversor e depois ligar de novo novamente, mas ambos ao mesmo tempo não é possível. Para usar o conversor AD, o que nós temos que fazer? Primeiro temos que configurar, então utilizamos aqui a configuração no modo ADC1 ou ADC2, e configuramos a largura de precisão que ele vai utilizar. Então nós podemos usá-lo no modo de até 12 bits ou menos, dependendo da nossa necessidade.
Em seguida, nós temos que configurar qual canal que vai ser utilizado pelo conversor. Por exemplo, ele tem um canal 1, 2, 3 até o 8, por exemplo, o do ADC1. E também temos que configurar o nível de atenuação. Essa atenuação ela vai definir qual o nível de leitura de tensão, qual a faixa de tensão que o conversor AD vai considerar. Esses parâmetros de atenuação podem ser vistos aqui na página do analógico digital, né, na API. Nós podemos colocar aqui a busca pelo atenuação dB. E nós vamos achar aqui na documentação os valores de referência. Então, se você utilizar a atenuação dB com zero atenuação, ele vai medir de 0 a 800 mV. Já com a atenuação dB de 2,5, né, ele vai ler até 1.1 volt, né? De 2 ele vai ler depois até 1.3, 2.6 e pode também utilizar a atenuação máxima, aí ele vai entrar na faixa até 3.3 volts, que é o que a placa tem de alimentação. Por fim, nós podemos fazer a leitura direto, né, do valor do canal. Então esse getRaw ele vai me dar exatamente o valor entre 0 e a resolução máxima do conversor. Por exemplo, se for um conversor de 10 bits, de 0 a 1024, né, essa vai ser a nossa leitura. Para fazer essa demonstração do conversor AD, nós vamos utilizar um dispositivo do tipo joystick que vai ter 2 graus de liberdade, X, Y, e também um botão que você pode pressionar. Então nós conseguimos agora medir de maneira analógica, né, o movimento desse dispositivo. Para isso, aqui no software, na configuração, nós vamos utilizar 2 canais específicos do conversor AD1, tanto o canal 3 quanto o canal 6, que é importante ressaltar que estão aqui nos pinos 39 e nos pinos 34 e 39, então o canal 3 e o canal 6, e a entrada do pino 36 nós vamos utilizar para o botão. Então essas 3 entradas da ESP vão estar sendo utilizadas. Além disso, nós fizemos a configuração inicial. Então, configuramos os botões, né, de o joystick do botão como entrada, então isso aqui é um GPIO normal como input. E aqui fazemos a inicialização do canal de conversor AD. Então, para o primeiro canal, nós vamos configurar o conversor AD1 utilizando a resolução de 10 bits. Então, como nós só temos 2 conversores AD, né, a configuração é geral para todos os canais. Em seguida, nós vamos definir o nível de atenuação de cada um dos canais independentes. Então, no joystick X, no eixo X, nós vamos utilizar a atenuação máxima, que nós queremos pegar todo o range, né? Esse joystick ele vai ser alimentado com 3.3 volts, então ele vai dar uma saída entre 0 e 3. Então nós não podemos ter uma falha nesse range, uma range menor. Então vamos colocar aqui o máximo. E aí, em seguida nós vamos entrar num loop permanente, onde nós vamos ler, utilizando a função getRaw, esse valor, né, analógico na porta, tanto do canal do eixo X quanto do eixo Y, e também fazer uma leitura do nível especificamente do botão. Esse canal, como nós estamos configurando com 10, né, de 10 bits, ele vai sair de 0 a 1024. Então nós fizemos uma compensação de dados aqui minimamente, que é o seguinte: a posição que eu vou ler vai estar entre 0 e 24. Como o nosso joystick está na metade do caminho, né, o esperado é que essa posição seja a nossa posição 0, né? Ou seja, a metade do caminho, 512. Então eu vou fazer a leitura, diminuir de 512 e ele deveria estar na posição 0. Se eu mover para um lado, ele vai para menos 512, se eu mover para o outro, ele vai para mais 512. Então essa é a nossa ideia, né? E aí em seguida nós vamos usar o printf para fazer a atualização na tela dessa informação. Para que a gente possa fazer o teste, nós temos que conectar o circuito. Então vejam aqui no circuito que nós temos os 3 canais. Nós temos o eixo Y, aqui é o sinal analógico que vai sair, aqui é a alimentação do VCC e a alimentação do ground. Mesma coisa para o eixo X. E aqui nós temos a saída só do botão. Então todos esses fios brancos eles são o ground, o fio cinza é a alimentação do VCC e os outros são os canais.
Então vamos conectar agora na placa. Então nós temos aí o nosso software rodando, né? Vejam que a posição está próxima de zero, mas ele não está calibrado, então está na faixa dos menos 50 e o botão está em 1. Esse botão está com a lógica invertida. Então nós podemos fazer, primeiro, pressionar o botão. Então vocês veem que ele vai para zero quando eu pressiono. E agora vamos fazer um movimento aqui nos eixos. Então primeiro aqui, num dos eixos, no eixo Y, vejam que ele vai para 511, depois para menos 512. Então nós temos todos os valores intermediários, né, com essa resolução de 10 bits. E agora, mexendo aqui no eixo X, nós temos a mudança lá do primeiro caso, né? Então os 500 mais ou menos 500. Então esse é o movimento. E se eu fizer um movimento diagonal, né, ambos os eixos vão me dar respostas ali de movimento. Então é assim que nós podemos fazer a leitura desse tipo de dispositivo. Para finalizar, nós vamos fazer agora o movimento inverso, que é fazer a escrita analógica nas portas de saída, né? Então, mais uma vez, na Raspberry nós só poderíamos fazer escritas digitais. Aqui nós podemos fazer uma escrita analógica. Então, a ESP ela possui 2 conversores DAC. Eles são de resolução menor do que o conversor AD, então são de 8 bits, você consegue escrever de 0 a 255, né, 256 níveis de tensão. O canal 1 está ligado diretamente na GPIO 25, no pino 25, e o canal 2 no pino 26, então são esses dois aqui que aparecem no diagrama. Tá? Para configurar o uso é bastante simples, basicamente você habilita o canal, né, como saída DAC, e depois você escreve exatamente o nível de tensão de 0 a 255 que você quer utilizar. Então vamos ver no exemplo. Então vamos utilizar o canal 2 do DAC. Inicialmente vamos configurar um Output Enable. Vou colocar aqui o nosso LED, tá? Que agora é um LED externo no canal 2. Para testar nós podemos colocar aqui o nosso output tensão no LED, por exemplo, em 255, né? E ela deve aparecer em alta. Então vamos conectar o LED e ver isso funcionando. Então é importante perceber que eu fiz um ajuste, como essa protoboard ela não nos dá acesso aos pinos desse lado, eu já puxei por baixo um fio que vai até o canal, né? E estou ligando esse primeiro LED no canal DAC. Então, fazendo aqui a programação, nós podemos ver na nossa câmera que ele acendeu no nível máximo. Se nós variarmos aqui, colocamos aqui em 150, por exemplo, então vamos ver ele acendendo numa intensidade bem menor. E, obviamente, nós podemos fazer aquele loop, né, de variação da intensidade. Então temos agora um loop infinito que varia a intensidade do nosso LED. Vamos testar. E aqui na nossa câmera nós podemos ver a variação do LED. E vejam que ele não é uma variação linear, diferente do que nós tínhamos com o PWM, que nós conseguimos de fato, né, linearmente ir de 0 a 100. O diodo em si, ele não tem uma variação linear com o nível de tensão. Então, apesar da tensão estar variando de maneira linear, né, com o conversor AD, o resultado é diferente, porque o sistema ele não é linear. Então esses foram os primeiros exercícios que nós fizemos com o GPIO, com as entradas e saídas da ESP. Tem muito mais para explorar nas próximas aulas. Nós vamos ver mais algumas questões de protocolos de comunicação e logo mais entrar na parte do Wi-Fi e comunicação wireless pela internet, ok? Anotem as dúvidas e vamos debater em sala
de aula. Um abraço, até mais, pessoal.